Como e quando sair da operação da agência? Galera, é o sonho de qualquer dono de agência montar uma operação que chega um momento, ela tá rodando de forma tão previsível, tão redondinha, que você diz assim, agora eu posso sair, reduzir a minha carga, né, de trabalho. Não tá tanto no operacional, digamos assim, me preocupar mais com a parte estratégica. Se esse é o teu sonho como dono de agência, eu quero falar para você como eu faço, como eu fiz, o movimento também que nós fazemos aqui na Blueberry e que eu tenho ensinado tantos outros donos de agências que começam a crescer para realmente desfrutar da sua própria operação. E quero te explicar também os problemas de não entender o melhor momento. Porque muitos donos de agência fazem o quê? Eles começam um processo de delegar, de formação de liderança, de capacitação de mão de obra, mas na hora que dá o problema ele volta. Não sei se aconteceu com você. Você contrata, não dá certo, você está indo para o outro lado. Eu tenho que voltar porque senão vou perder clientes, senão não consigo vender. Então, quero falar sobre esses temas para você, beleza? Não deixa, antes disso, de entrar aqui no link que está na descrição, para saber mais sobre a mentoria Nagel Triplo X, que é a nossa metodologia para acelerar a agência. O mesmo que eu uso aqui na Blueberry, o mesmo que eu ensino, né? Mais de 1000 alunos, né, que caminham com a gente nesses quase 2 anos. Você pode ter essa possibilidade, independente do tamanho da sua operação. Você está começando, você já escalou, você quer se organizar, você pode se cadastrar aqui, conversar com o consultor, tirar as suas dúvidas, saber quanto você precisa investir, o que você precisa fazer para ainda hoje entrar e começar a caminhar com a gente, tá bom? Deixa eu explicar uma parada muito importante para vocês, beleza? Eu vejo que o mercado, especialmente influenciado, né, infoprodutores, né, influencer em geral, ele romantiza essa parada de sair da operação. As agências que vão rodar sem você se envolver, como faturar tal e montar não sei o que, como fala, drop service e não sei o que, pessoal. Eu não conheço nenhuma agência de marketing digital relevante, que gera resultado, que é lucrativa, que é previsível e de longo prazo, que o dono simplesmente caiu fora ou abandonou 100% a operação. Agora, um detalhe que eu queria explicar para vocês. Esse pensamento, eu falo abandonou repentinamente, né? Esse pensamento ele precisa ser construído a longo prazo. O melhor remédio para você vencer a ansiedade na agência é pensar, é planejar a longo prazo a sua própria operação. Então eu não acredito que, por exemplo, você que fatura 20, 30, 40, 50, 80 mil reais por mês, queira sair da operação. Você tem muito espaço para crescer. Você provavelmente não formou ainda a sua própria mão de obra, você não formou os seus líderes, você não estabeleceu claramente os processos por uma escala. Você não fez isso. Então, se você dá um passo para trás, você tem que entender que o principal agente de mudança, o camisa 10 da empresa, que é você, vai sair da empresa. E vai ter que ter uma substituição por alguém que muitas vezes é drasticamente pior que você e custa caro. Então, vamos pensar a longo prazo, como fazer essa substituição? Eu vou definir que você precisa se preocupar com 4 estágios da empresa. Entender onde você está e no 4º estágio é o momento de você literalmente sair da operação e dedicar-se absolutamente para a parte estratégica. Se a sua agência, se você está começando, você fatura 10, 15, 20 mil reais, você está na primeira fase, que é uma fase de sobrevivência. O que você precisa fazer aqui? Validar a sua oferta, encontrar um primeiro canal de vendas, e normalmente é você que vai fazer esse papel, que garanta que você consiga vender e entregar aquilo que você se propõe. Gera resultado e o seu discurso, a sua oferta tem consistência, tem eco lá na sua audiência. Essa é a primeira fase, então você não vai buscar muita burocracia nem nada nesse sentido. Você vai validar o que você faz. Normalmente isso acontece nos primeiros meses, quando a gente faz uma transição, né, para uma outra função ou quando está abrindo a agência. Okay? Rompi essa barreira aí dos 20, 15 mil, cheguei a 30, 40. Essa é a hora da contratação da primeira camada de mão de obra, perfeito? Que eu falo que é a fase de trazer as primeiras pessoas. Então aqui você tem que identificar afazeres que hoje são responsabilidades suas, que uma pessoa muito mais barata poderia fazer para que sobre ainda mais tempo para se dedicar ao comercial, para conseguir um cliente que pague mais e que entre em maior volume. Então essa é a fase que você vai trazer um administrativo, meu primeiro gestor de tráfego, um primeiro SDR, um primeiro designer. Então você vai contratar 2, 3 pessoas aqui, chegando ali em 30, 40, 50 mil reais de faturamento, dos 50 aos 100 mil, é a fase da clareza
clareza nos processos. Agora, provavelmente você já tem pré-vendedor, ou você já tem um vendedor, você já tem 1, 2 gestores de tráfego, um designer. Então é uma fase que você tem que investir muita energia sua para documentar e deixar muito claro o que cada um colaborador precisa fazer, sem necessidade de recorrer. E aqui está o problema, porque o dono ele não documenta, não deixa claro o que precisa ser feito, e ele vai contratando, mas ele se torna o gargalo da própria agência, o gargalo da própria equipe. Então aqui é a fase de documentação de processos, perfeito? Tem uma quarta fase que você rompeu essa barreira agora, né? Dos 100 mil reais, 120 mil reais. E essa é a fase que você começa a se afastar da operação. Eu chamo que é a fase da excelência, que é quando você começa a formar mão de obra de liderança. Você vai ter um coordenador, um supervisor. Então aqui você precisa encontrar um responsável por 3 áreas e estruturar elas dentro de uma agência independente que você entrega. Você precisa encontrar um responsável por vendas, que é quem vai cuidar, não simplesmente só vender, ele vai ter capacidade de formar mão de obra de venda e pré-venda. Você tem que ter um responsável na sua equipe técnica de entregas, pode ser um cara de CS, um gestor de projeto, não sei, mas dependendo da sua operação, alguém que se responsabilize para que depois que o cliente entre, as entregas elas sejam feitas dentro do que você documentou, e um responsável na parte administrativa. Pode ser até uma pessoa, não precisa ter um nível tão alto quanto as outras duas. Por quê? Porque se esses 3 pilares estiverem bem fundamentados, você vai ter tranquilidade para ajudar estrategicamente os outros 3. E aí você não vai precisar voltar toda hora da operação. Por quê? Porque tem um responsável por cada uma dessas. Então eu creio que quando você rompe essa barreira de 150, 200 mil reais de faturamento, é a hora de começar a desacelerar um pouquinho a operação e pensar o que é investir em você. Então há um padrão nas agências que crescem que o dono ele tem seguidores, o dono ele tem uma voz, ele investe no perfil pessoal dele, ele traz demanda, ele se posiciona, ele gera conteúdo, porque isso vai te abrir possibilidade de mais negócio, para você ganhar ainda mais dinheiro e vai trazer segurança para a tua equipe trabalhar para você e para os clientes contratarem você. Espero que esse vídeo tenha sido claro. Se você ainda fatura pouco, não tem problema, olha para frente. E pessoal, é nobre trabalhar. É bonito trabalhar. Trabalhar não é um peso, não. É nobre trabalhar. Sim, desgasta, tem problemas, mas é nobre. Você está construindo algo que não é só para você ganhar um dinheirinho para hoje. É para os teus filhos, cara. Para a tua família. A agência que fatura 100 mil reais não é uma agência grande ainda. Tem muito chão pela frente. Quando você for sair da operação, você tem que ter a sensação que tem outras pessoas tão boas quanto você, ou melhores, que vão dar continuidade para levar a sua empresa para um nível ainda maior. Beleza? Curtiu esse conteúdo? Não esquece de interagir aqui. Não deixa de ir nos comentários, se cadastrar no link, conversar com a gente para saber o que você precisa fazer para entrar no Triplo X ou para caminhar com a gente na mentoria, tá bom? Me segue lá no Instagram, @nagel.guilherme. Conta comigo, vamos para cima junto, porque não tem de dar casa. Valeu!